Deixa eu ver se o Josão postou o vídeo dele. Nós estamos conectados, Josão. A verdade é essa. Gente, num jogo muito polêmico com expulsão por Cera e com Verratti jogando terrivelmente mal, o Vasco empata. Eu tô com uma dor de cabeça hoje aqui, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu tô com uma dor de cabeça. E o Vasco também não tá ajudando, tá ligado? Olha só, pessoal, o Vasco do Fernando Diniz veio a campo com esses 11 jogadores aqui. A gente tem praticamente o mesmo que tava jogando sempre, com hoje a ausência do João Vitor na zaga. Não por opção, não porque o Diniz chegou à conclusão que de fato ele tá jogando muito mal, vou tirar, mas sim porque ele estava suspenso. No mais do mesmo, a mesma coisa, o ataque Ryan, DVD e Verratti é o que a gente está tendo. E aí, cara, como chegava o Vasco para esse jogo de hoje? O Vasco chegava pressionado, mas na mesma hora que pressionado não existia tanta pressão pela vitória, não do ponto de vista que era um jogo fora de casa contra o Internacional que tá bem. Então, assim, existia pressão porque o Vasco tá mal, mas não a pressão do jogo individual, porque tem partida que você tem que ganhar. Contra o time menor dentro de casa, normalmente é o caso. Aqui é um cenário que o outro time está melhor, estava na sua casa, então o Vasco tem a pressão do contexto e dessa forma veio o time para campo. A gente teve uma entrevista, uma coletiva do Pedrinho bem ruim, enfim, dessa forma veio o Vasco para o jogo de hoje. Vamos comentar aqui da bola rolando, que começou bem, mas depois desandou completamente. Mas antes, Flash Score, baixa aí no seu celular se você ainda não tiver o melhor aplicativo de estatísticas, e de lá a gente vai trazer alguns números pra cá hoje. Esse jogo, até nos números, ele é esquisito, tá ligado? Porque olha só, baixa aí, porque com bola rolando o que a gente tem é o Vasco começando bem melhor. Aqui o Verratti ganhando de cabeça, uma bola que passa raspando ao gol, quase mais um gol de cabeça dele, mas quase não é gol. E o Vasco no começo do primeiro tempo, e com o começo entenda ali, sei lá, 30 minutos mais ou menos, alguma coisa assim, o Vasco, ele era o time do quase. Ele jogava bem e quase fazia gol, e quase chegava lá, e quase balançava as redes. Aqui foi onde começou os trabalhos, a gente finaliza até que bem com o Verratti de cabeça, zero novidades, Verratti de cabeça muito bem, continua sendo assim, com o resto do corpo, até porque futebol não se resume à cabeça, aí eu já não sei. Enfim, o Verratti perde aqui uma chance. Depois, a gente tem uma defesa enorme do Rocher. Esse lance aqui, aos 19, um chute que, se eu não me engano, é do Paulo Henrique, que inclusive, já adiantando, fez uma baita partida hoje. O Paulo Henrique, cara, ele obviamente não é perfeito, mas o físico dele impressiona. O que corre o Paulo Henrique é brincadeira, tá ligado? Se o Paulo Henrique, ele tivesse um pouquinho mais de recurso... Não tava no Vasco, tava no Real Madrid. Técnico, um cruzamento um pouquinho melhor, se ele fosse um pouco mais constante nos jogos, seria um lateral de seleção brasileira, porque o físico dele é realmente impressionante. Aqui, ao invés de cruzar, se eu não me engano, foi... Fisicamente ele é o melhor que tem, pô, mas se ele tivesse todas as características positivas também, ele não tava no Vasco, né? Vamos começar por esse argumento aí, que é triste, mas é a realidade. Ele mesmo, ele decide chutar, a bola desvia, o Rocher faz uma baita numa defesa, e era o Vasco pressionando mais uma vez, o que é surpreendente, né? Porque, como eu falei, fora de casa, lá no Beira-Rio, a gente esperava que o Internacional tomasse conta. O estilo do Internacional é esse, é de marcar alto, tá ligado? Mas quem marcava, quem dominava o jogo era o Vasco. E se você parar pra ver em números, olha só, aqui aos 20, esses aqui são números lá do Flash Score, o Vasco tinha 72% de posse de bola, 7 finalizações a 0. Então, assim, o jogo só dava Vasco. Só que existe um problema que essa não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. O Vasco, ele vem de alguns jogos onde ele domina, ele é superior. Segundo tempo do Vasco é sempre horrível. Quase gol. Gol sofrido. Só que dessa vez, depois de pressionar muito, o que ele foi lá e fez? Pressionou mais ainda. Cara, o Verratti aqui, ele começa os trabalhos negativos. O Verratti recebe essa bola com os pés, que todo mundo aqui sabe que não é a preferência dele, só que, né, por mais que não seja a preferência, ele tem que saber jogar também com os pés. A bola chega e ele perde um gol aqui. E essa aqui nem é a pior chance, ele vai perder outros lances também. Talvez essa aqui seja assim a pior, mas não é a única, tá ligado? O Verratti, ele erra bastante no jogo de hoje. E aqui, cara, eu começo já os comentários. O Verratti tem que sair do time do Vasco? O Verratti tem que virar reserva? Eu acho que o Verratti está atrapalhando o time do Vasco. Eu acho que, no mínimo, passou da hora de ter um reserva para ele. Tem que ter uma sombra, porque não tem. A gente, quando tem o GB
que é da base. Pô, da base, é muito bom jogador, mas tem se lesionado com frequência também, é complicado. Moleque novo, eu acho que, obviamente, jogar pressão de vai lá e resolve no moleque novo demais é queimar o moleque. Fora isso, sendo bem sincero, não sei se tem futebol no GB pra aguentar essa bronca. Tem, não sei. tem. Mas quem já assistiu o GB jogar na base sabe que é mais um bom jogador. Mano. Só que ele tem problema com lesão, mano. Toda hora ele tá lesionado. É difícil. Por hora, a treta é tão grande que o Vasco nem se quisesse o GB não teria porque ele tá machucado. Então, assim, o Vasco precisa, no mínimo, tá ligado? Na melhor das hipóteses, mesmo se o Verratti parar de errar aqui e ali e tal, porque o Verratti, ele é esse cara que ele tem muito crédito, tá ligado? Mas, de qualquer forma, cara, é um jogador velho e tal, o Vasco precisa de um reserva pro Verratti. E aí a gente não vê esse tipo de coisa sendo falado. Boa noite, Renato. Fico triste pelo seu Vasco. Vocês derrubaram o meu dia e fez meu Tricas voltar às alegrias. Tá vendo? Como é que o Vasco é um time de bom coração? Pela diretoria. A gente teve, como eu falei, uma coletiva do Pedrinho, onde, cara, em partes você até concorda com ele, de fato, o Vasco não tem dinheiro, mas eu discordo do Pedrinho quando falta crítica, tá ligado? Não, porque a gente errou aqui e ali, ó, acertou no Nuno, acertou nisso aqui, assim, é Nuno e mais um ou outro, porque, de fato, o Nuno é uma boa contratação, mas pra cada Nuno tem 3 ou 4 aí que eu não sei pra que tá ganhando salário, tá ligado? Enfim, o caso do Verratti, eu acho que não é tão grave a ponto de, cara, esse cara tem que sumir daqui. Não é isso, pelo menos não por enquanto. Se ele fizer mais jogos iguais os de hoje, aí sim é o caso. Mas assim, de qualquer forma, tem que ter um reserva. Tem que ter um reserva. Não dá pra gente ter um jogador de quase 40 anos, que nem sempre tem jogado bem, como o nosso titular absoluto, e se não for ele, não é ninguém porque só tem ele. Não dá pra ser assim, ele perde aqui o gol. E aí depois, cara, apesar dos comentários negativos aqui, depois do Vasco desperdiçar várias chances, o que acontece é gol do Vasco, por incrível que pareça, o menino Ryan vai lá e resolve a coisa, E esse gol é interessante porque, olha só, aqui tem o Nuno com o David que bate aqui no corpo e continua. O David jogando muito bem também, tá? O DVD fazendo o mínimo necessário para um jogador decente, que vai dar um passe aqui na frente. O Ryan vê o Verratti se movimentando bem nesse momento, mas puxa a responsabilidade, chuta, faz o gol e sai aqui comemorando, mandando um calma. Cara, o que acontece é o seguinte, o Ryan, primeiro, mais uma vez fazendo gol no Inter em no Beira-Rio, porque, pra quem não lembra, lá naquele Brasileirão longínquo de 2023, o Ryan, com 16 anos só, ele fez um gol, e aí naquela época, ele quando surgiu, parecia um moleque muito bom, ele fez aquele gol com 16 anos, uma puta parada de jogador promissor, tá ligado? E depois sumiu. Se eu não me engano, o Barbieri ainda tava na época. Sumiu porque não tinha minutos. E aí ele entrava às vezes 5 minutos. Se ele não fizesse o gol em 5 minutos, o vagabundo falava: sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. O Vasco é uma pica. A verdade é essa. O Vasco é uma pica. E depois veio o Ramon. E nem Barbieri nem Ramon tocaram mais na parada de usar Ryan. Ele sumiu, ele agora volta. 2 grandes treinadores também, né? 2 caras que têm uma observação apurada de futebol: Ramon e Barbieri. Agora ele é completamente titular. Ele assume aqui uma responsabilidade que faltou para o Nuno no segundo tempo. Aqui ele tinha bola, ele tinha o Verratti se posicionando bem, pedindo ela ali, mas ele puxa a responsabilidade, ele chuta, tá ligado? Porque talvez fosse mais confortável pra ele dar o passe no Verratti, se ele fizer bem, se ele não fizer, reclama lá com o Verratti. Mas aqui, cara, ele toma uma postura admirável, ele mesmo resolve, e ele resolve bem, ele chuta e faz o gol. E no mais, para além dos elogios do Ryan, o David, mais uma vez. O David, cara, eu acho que eu vou manter o que eu falo dele desde que chegou no Vasco, é um jogador profissional ruim. Hoje até que ele fez um jogo bom, mas assim, no geral, não é nenhum craque da bola. Mas pelo menos, ele é visivelmente um jogador profissional. Existe um refino mínimo ali, tá ligado? E eu falo isso porque, cara, tem muito cara no Vasco que você olha e fala, pô... Eu não acho o David ruim, não. Ele só não é muito bom, pô. Tá ligado? Ele é um jogador que vai ali numa temporada entregar um número maneiro de gols e assistência, vai ajudar teu time, variar entre uma fase boa ou uma fase mais abaixo. Mas ele é importante pra caramba, pô. Amigo, você virou um profissional como? O David, ele, várias vezes ele vai fazer uma cagada aqui e ali, mas você vê que é um jogador. Joga bola. Ele sabe que a bola é redonda, que o gramado é verde, e hora ou outra vai fazer um jogo ali decente. É, e se fosse muito bom, não estaria no Vasco. Ah, Renato, mas o Ryan é muito bom. É, e por isso ele vai sair, tá ligado? Não, o Léo Jardim é muito bom. Ele é muito bom, tá ligado? Ele é muito bom. Mas ele tá vivendo literalmente o melhor momento da carreira dele no Vasco. Tipo, ele não é um cara, pô, muito vencedor na carreira e tal. Então tem alguns jogadores que passam a ser muito bons no Vasco. É muito difícil você ter um jogador que tá voando
em algum outro time pica, o Vasco vai lá e contrata. Quem foi o último? Tá voando em um time pica e o Vasco contratou. Não tem muito exemplo, entendeu? David, que inclusive tá voltando de lesão feia. E aqui eu falo isso porque, apesar de estar voltando de lesão grave, ele volta já jogando bem, dando resultado rápido. Enquanto, por exemplo, o Paulinho Paula sumiu. O Paulinho Paula, eu mesmo, era um dos que eu mais defendia, principalmente em 2023. Ele fez um puta ano, ele foi lá e machucou. E ao machucar, ele gerou um puta de um problema pro Vasco, porque achar outro cara que entregasse, que pudesse entregar aquilo que ele, Paulinho, estava entregando seria muito difícil, o Vasco não conseguiu. Enfim, o Paulinho agora voltou. E, cara, reserva do reserva, né? Paulinho virou um cara completamente descartável. Uma pena, porque era um jogador muito interessante. E o David não. O David volta de lesão, volta jogando bem. Enfim, por enquanto tava tudo bem. Mas isso aqui é Vasco e aí... Isso aqui é Vasco no século XXI. Não costuma terminar bem não, tá ligado? Ai, gente. Depois o que a gente vai ter, Léo Jardim fazendo uma senhora defesa. E aqui começa o Vasco... Cara, é uma postura meio de time medroso, tá ligado? Que é o seguinte, joga muito bem até o momento que faz gol. Porque a partir do momento que faz 1-0, ao invés de continuar tentando o segundo, ele começa tipo assim, tá, agora a bola é contigo aí, joga aí. Eu vou defender aqui e seja o que Deus quiser. O Vasco começa a dar brecha pro Internacional, que finaliza muito bem. E aqui o Léo Jardim opera um milagre. Léo Jardim que renovou, graças a Deus que renovou, mas que a gente não terá ele pro próximo jogo, porque ele tá suspenso. A gente já chega lá antes, final do primeiro tempo. Cara, no intervalo, a gente teve o seguinte, anotei aqui os números, foi 56% de posse de bola pro Vasco. Então você vê que depois do gol, lembra que era 70 e alguma coisa? Agora já terminou o primeiro tempo com 50. Então, a partir do momento que o Vasco faz gol, o Vasco para de jogar tão bem, tá ligado? O Vasco desanda depois do gol. E principalmente no segundo tempo a coisa vai desandar mais ainda. Mas já no primeiro, depois do gol do Vasco, a coisa já não é tão legal. Finalizações, cara, 14-8 pro Vasco. Então ainda é muito daquele começo do primeiro tempo, a primeira metade do primeiro Jogo tempo, feio. que é muito boa. O Vasco finaliza, o Vasco chega, o Verratti perde e tal. O Vasco consegue pelo menos tentar, faz o gol. Então, assim, cara, é um primeiro tempo bom. Com esse asterisco aí, com esse porém de depois que fez o gol, não foi tão bom assim, não. Agora, pro segundo, a coisa vai desandar. Já começa com... Se eu não me engano aqui, o Wesley, ele dá de cabeça, de costas, e ele vence o Léo Jardim, mas tem lá o Maurício Lemos, que hoje jogou titular, inclusive, né? Nem lembrei de comentar, mas o Maurício Lemos... O Lemos é importante nesse lance, ele tira em cima da linha e ele fura na hora de bicar pra frente. E salvando o que já seria o gol de empate. O Vasco volta bem mal pro segundo tempo, bem mal. Aqui já seria o gol, o Maurício Lemos ele vai lá e evita, e aí depois, cara, o que a gente vai ter é o segundo gol do Vasco. Lembra que eu falei bastante que o Ryan, ele teve uma confiança, ele puxou a responsabilidade? E lembra que eu falei que isso faltou no segundo tempo para o Nuno? O Nuno aqui, ele dá um passo pro Verratti, o Verratti faz o gol é anulado, e aqui a gente tem o momento do lance... Cara, o Nuno podia ir e finalizar essa bola. Eu não acho nem que era pra finalizar, porque realmente, mano, você tem que aproveitar a vantagem numérica pra você finalizar com mais chances de ter gol. Ele poderia levar um pouco mais, porque ia obrigar o Rocher a fechar ele, e aí sim pisar pro meio. Agora, o Verratti também poderia tranquilamente ficar, 30 centímetros pra trás, que ele estaria em condição legal, ele chegaria primeiro, porque o jogador do Inter tá distante, tá ligado? E ele ia receber e fazer o gol, mano. Pra mim é erro dos dois, entendeu? Tudo perfeito, ele podia ir. Ele talvez devesse, mas não foi. Agora, não é só o Nuno aqui, não. O Nuno, talvez sem tanta confiança, ele vê o camisa 9, que no nosso caso é 99, ele vê o centroavante do time dele pedindo bola sozinho. Num daqueles passes que quem joga FIFA, tá ligado? Quem joga videogame, porque funciona da mesma forma no PES. Você aperta triângulo aqui e o gol tá vazio do outro lado, é só fazer, tá ligado? O que acontece? O Nuno poderia ter puxado essa responsabilidade? Talvez devesse, talvez deveria, tá ligado? Agora, o Verratti não pode pedir essa bola estando impedido, não. Não pode, é claro que De não novo, o pode, Verratti, tá ligado? É claro que a gente tem cobrado o Nuno, porque, isso aqui não é videogame, ele tomou a decisão, ninguém apertou o controle, ele foi obrigado, tá ligado? É isso, tipo assim, se você for avaliar, o Nuno tá em 2 missões aqui, 3 missões, quer dizer, 2 missões. Uma, conduzir e bater no gol,
Ou outro caminho, conduzir e fazer o passe. E ele tem que acertar a condução e o passe ou a condução e o gol. O Verratti tem uma missão: se posicionar dando condição, sem ficar impedido, e finalizar se a bola vier. Então ele dá a opção de passe sem ficar impedido, e se a bola vier ele tem que fazer o gol. Ele não fez. Tipo, o Nuno escolheu a opção que ele ia fazer e fez. O Verratti não fez, pô. Ele não dá condição. Ele tomou a decisão de dar o passe. Quer dizer, ele não dá a opção, né? Porque você dá a opção em impedimento é a mesma coisa que você não dá a opção. A gente tá aqui com a mão levantada pedindo essa bola. O Verratti, ele estragou a jogada também. E assim, faltou um pouco de cacuete de camisa nova pro Verratti. Falei tudo errado. Pro Verratti. E aí é complicado. E aí você vê que ele perdeu gols, ele pediu bola na hora que não era pra pedir. Ah, mas atacante vai pedir mesmo. Aquele cagou também. Tá ligado? Essa responsabilidade, eu não sei se você concorda, talvez eu tô falando uma besteira aqui. Mas enfim, pra mim, na minha opinião, eu acho que a responsabilidade não é só do português, não. Apesar de ser dele também. Enfim, o Verratti faz a segunda cagada aqui. O Vasco, nesse momento, 26 minutos do segundo tempo, o cenário era péssimo. Péssimo no sentido de que, lembra que eu falei aqui que, pô, no primeiro tempo a gente teve um monte de finalização. Nesse momento aqui, no segundo, quem finalizava era o Inter. E aqui era o momento de matar o jogo, fora de casa vencer. Os caras fazem um gol, mas um gol que não é válido. Tem culpa do Nuno, mas tem também bastante culpa do Verratti, pelo menos pra mim. E aí depois, cara, acontece, o Léo Jardim é expulso, ele toma o segundo cartão amarelo por cera. Goleiro expulso por cera. Assim, o que a gente comenta? É tão raro que é muito difícil, tá ligado? É a primeira vez... Mano, eu já falei, o pessoal que tá na live já ouviu, mas eu vou falar de novo porque esse corte vai sair no YouTube. Então, pra quem tá assistindo só pelo YouTube... Cara, pra mim, primeiro, o árbitro é bem o que o Juninho tweetou lá. O árbitro não é médico. A regra manda ele paralisar o jogo, atender o goleiro, tá ligado? Permitir que o goleiro tenha o atendimento e faça o tempo adicional no acréscimo em relação ao tempo de cera. Ponto. Agora, Renato, você acha que o Léo Jardim estava machucado ou estava fazendo cera? Eu acho que o Léo Jardim estava fazendo cera. Renato, você acha que quando o goleiro está fazendo cera tem que ser punido se for o caso com vermelho? Acho que tem que ser punido se for o caso com vermelho. Se você pudesse assinar para todos serem punidos com vermelho quando for a cera excessiva, você assinaria? Eu assinaria. Por que você tá puto então? Porque eu tenho certeza absoluta, convicção total e tranquila de que vai continuar tendo o Campeonato Brasileiro, vai continuar tendo cera excessiva e os goleiros não vão ser advertidos com cartão vermelho. Aí, Renato, mas nesse cenário foram 2 amarelos, beleza. O Rossi vai tomar amarelo, o Everson vai tomar amarelo, o Fábio vai tomar amarelo, tudo quanto é goleiro vai tomar amarelo, vai continuar fazendo cera e não vai tomar vermelho. Então a falta de critério, pra mim, é o maior problema da situação. Até porque as pessoas que concordam com a expulsão de hoje, elas podem tranquilamente ter a sua opinião, porque realmente o Vasco estava fazendo uma cera acima do normal, um bagulho excessivo, e o juiz tentando fazer com que o jogo volte, ele tem que punir o jogador. Agora, você tem que concordar também que não é uma parada comum, entendeu? Não existe nenhum tipo de critério em relação a isso. Porque não tem como você virar pra mim e falar que não tiveram outros cenários onde teve muita cera que nem teve do Vasco hoje. Tem muito jogo que tem muita cera. E não pinga vermelho pra ninguém, entendeu? Então isso pra mim é complicado. É a primeira vez na história. E mais uma vez o Vascão lá na cena do crime entrando só com... Maneiro demais, muito maneiro. Que um goleiro é expulso por cera no Brasil? Não, não é, tá ligado? Se eu não me engano, ano passado que teve um goleiro do Criciúma, se eu não estiver enganado, que teve uma expulsão também. Agora, claro, gente, é muito raro. Assim, é o tipo de coisa que eu só não falo que só acontece com o Vasco, porque como eu falei, aconteceu, por exemplo, com o Criciúma. Mas é muito raro. Posso te falar a verdade? Cara, eu amaria, eu gostaria muito, eu assinaria embaixo, se a gente mudasse o critério no Brasileirão e, cara, agora não vai ter mais cera. Sabe aquela coisa que... Mas é... Tipo assim, e é difícil fazer isso, tá ligado? É difícil fazer isso, porque a gente entra naquele critério interpretativo de quando o cara tá falando a verdade e quando o cara não tá. Porque o Léo Jardim, por exemplo, além de tudo, ele é um cara que não tem um histórico. Tipo, não é um cara com muito cartão amarelo por cera, tá ligado? Sempre depois de uma grande defesa, vem uma grande dor, uma grande queda. Você pode ver, cara, o time tá ganhando, o goleiro faz uma grande defesa, ele vai cair, vai fazer cera e ele vai segurar ali 2 minutinhos. Cara, eu toparia muito acabar com isso. Não, agora toda vez começou a fazer cera, amarelo. Eu toparia muito. Agora, essa não é a realidade. A gente sabe que normalmente goleiro, quando já tomou o primeiro amarelo, ele se sente ainda mais livre pra fazer ainda mais cera, porque o segundo nunca vem. E aí, cara, hoje veio.
E aí é foda porque, tipo assim, primeiro que a gente nem sabe se foi realmente cera, talvez o Léo Jardim estivesse sentindo dor ali, mas aqui, sendo muito sincero, 40 do segundo tempo, o time tomando um vareio, provavelmente era cera assim. Então assim, pô, eu toparia se todo lance desse aqui resultasse em cartão, mas não resulta. E aí é aquilo, mais uma vez, CBF, arbitragem, não tem critério. O critério ora funciona, ora não, e aí a gente... enfim, o Léo Jardim é expulso, o Fusato entra, e aí o que acontece? Gol dos caras. O Fusato até que aparecendo aqui, ó. O Fusato completamente frio, não jogava desde janeiro, até porque o Léo Jardim nunca permite que ninguém jogue, graças a Deus, porque ele é muito bom. E aí, cara, o Verratti de novo, mais uma vez. Olha só, bola lá em cima, goleiro gelado. Difícil, o Verratti aqui, ele vai lá e domina a bola pro cara do Internacional fazer o gol. E termina aqui uma partida horrorosa do Verratti. Uma partida muito polêmica do Léo Jardim. Que, como eu falei, se todo jogo fosse assim, eu até gostaria, mas como não é, me incomoda bastante. O Vasco pontua, mas olhando o contexto, dava para ter pontuado mais. Gente, provavelmente será mais um ano onde, na melhor das hipóteses, a gente será, na melhor, um time medíocre. Porque, infelizmente, isso tem virado o Vasco nos últimos anos. Os nossos anos bons são anos igual ao ano passado. Medíocre. Time médio. Décimo colocado. Tá ligado? Não tem nada mais médio do que isso. Ano passado o Vasco ficou em 10º no Brasileiro e foi semifinalista de Copa do Brasil. Eu considerei um bom ano. Renato, é bom pro que você quer? Não. Mas é bom se você for comparar o evolutivo dos últimos 10 anos do Vasco. Ano passado foi um dos melhores. 10º colocado Brasileirão de 20 times. Enfim, vamos ver o que acontece. A coletiva do Pedrinho. Claro, o Vasco é um time que não tem muita grana. Pô, o Pedrinho teve 60 milhões em, se eu não me engano, 3 janelas. Isso pro futebol de hoje é pouquíssimo. Mas também ele age como se não tivesse erro nenhum. Como se tudo tivesse perfeito. Eu discordo, e aqui é polêmico, tá? Eu discordo de quem acha que o Pedrinho é o pior presidente da história do Vasco. Pior não deve ser, não. A gente já teve muita coisa ruim. Também não acho que seja pior, não. Pior eu acho que não é. Agora, essa... Mas que é uma diva pop que não aceita uma crítica, fica bloqueando o torcedor no Instagram. E era pra estar fazendo outras coisas enquanto isso, eu acho. A falta de autocrítica dele me incomoda também. Isso fora a situação do Crave, que pra quem não sabe, é o torcedor que foi ameaçado dentro do estádio. Uma loucura do caramba. Se eu começar aqui, eu não acabo hoje. Eu já falei disso. Enfim. Tá aí. Like no vídeo do Josão, não tem muito o que fazer não. Sobre o Verratti, mano, já falei várias vezes. Eu gosto do Verratti, mas em muito me incomoda o fato do Vasco não ter nenhum jogador pra competir com ele, pra ser uma sombra, pra nada. E fala nada, mano.